Eu acredito que para que a gente possa obter o tão sonhado passaporte para o primeiro mundo, nós precisamos promover a agroevolução, que é onde nós conseguimos ser diferentes, onde nós temos vantagem comparativa em relação ao mundo. Na verdade, nós precisamos de percorrer a jornada da agroevolução e, com isso, obter o direito, obter o passaporte para o primeiro mundo. Para que a gente faça isso, nós precisamos de entender um tripé que ele é fundamental dentro dessa jornada. Nós precisamos de entender esse tripé porque ele suporta o agro, mas ele também é suportado pelo agro. Ele sustenta o agro e ele também é sustentado pelo agro. O agro é negócio, o agro é ecologia, o agro é organização. Mas os negócios vêm do agro. Se você pensar nas cadeias produtivas, milho, arroz, feijão, soja, leite, vem do agro. Os negócios produzidos lá vêm do agro. A ecologia abriga o agro. Se a gente pensar no ambiente, se a gente pensar nas comunidades, na questão ecológica, é lá que está inserido o agro. As organizações produzem o agro. Onde é que nós produzimos o milho, o feijão, o arroz, o leite? São nas propriedades rurais, pequenas, médias ou grandes. São também através das organizações que apoiam para que façam chegar lá os insumos, assistência técnica, o crédito. Então, na verdade, nós temos aí no agronegócio estão as oportunidades. Na agroecologia está a sustentabilidade e na agroorganização está a competitividade. Então esse tripé, ele produz, sustenta e é produzido e sustentado pelo agro. Por isso ele precisa de estar alinhado, equilibrado e atuando de forma harmônica. Esse tripé, ele pode dar uma base fundamental para que a gente possa fazer a agroevolução. Então nós vamos tratar um pouco, primeiro, do agronegócio, e no próximo vídeo a gente fala da agroecologia e depois das agroorganizações. Então venham conosco, roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Agrogestão em Pessoas. Eu sou Edson Fonte, engenheiro agrônomo. Nós tivemos a oportunidade de escrever esse livro, Construindo a Gestão nas Agroorganizações. Esse livro tem sido para a gente um fio condutor para nos dar embasamento, para que a gente possa estar aqui trazendo, discutindo, contextualizando uma série de temas ligados ao setor agropecuário. Nós acreditamos que esse livro, já do mesmo, a partir aí de uma experiência de mais de 45 anos de vida profissional e com muito trabalho de pesquisa, ele traz para a gente a conexão agrogestão em pessoas de uma forma bem diferenciada em relação à série de materiais que tem aí. Então nós gostaríamos muito de colocar, nós vamos deixar aí o nosso contato, quem tiver interesse em adquirir esse livro pelo valor de R$85, você recebe ele em casa, é só mandar para o nosso WhatsApp e nós vamos colocar isso aí. Obrigado já antecipadamente. Queríamos pedir, com muita humildade, mas pedir, faça a sua inscrição no nosso canal, deixe o seu like se você achar que o que nós fomos falar aqui faz sentido, deixe o seu comentário. Seria extremamente importante que você pudesse primeiro, ver esse vídeo até o final dele, porque muitas das coisas só dá para compreender tendo a noção do conjunto, e isso do ponto de vista nosso dá esse engajamento e nos ajuda a crescer no canal. E também gostaríamos de pedir para que você pudesse salvar e até inclusive compartilhar. Então nosso muito obrigado e vamos em frente. Dentro aí dessa visão que nós temos, que é preciso de haver um alinhamento entre o agronegócio, a agroecologia e as agroorganizações, nós vamos procurar hoje falar um pouquinho sobre o agronegócio. Talvez seja um dos temas mais falados, mas talvez seja um dos que seja menos compreendido, ou talvez intencionalmente procura-se não compreendê-lo. Eu acredito que um dos erros mais grosseiros que se comete no nosso país é tratar o agronegócio a partir de um viés político ideológico. E aí, quando eu falo isso, tanto para quem defende o conceito da forma como defende, estando mais à direita, como para quem ataca, estando mais à esquerda, em ambos os casos, em ambas as polarizações, eu acho que se presta um desserviço enorme ao nosso país. O agro, independentemente do tamanho, é preciso ser compreendido que ele é o quê? O agro são todas as inter-relações existentes no setor agropecuário, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Não importa o tamanho, se eu estou falando da agricultura patronal ou da agricultura familiar. O agronegócio são essas inter-relações. Ele é o somatório das cadeias produtivas. Milho, feijão, arroz, soja, pecuária, etc, etc, etc. Esse setor é o setor que tem que ser o nosso orgulho. Esse setor, o agronegócio, é algo fantástico e nos motiva muito para que a gente possa exatamente estar aqui fazendo a defesa do agro nessa compreensão. As coisas que por acaso existem, nós sabemos que não existe nada perfeito, elas precisam ser corrigidas e precisam ser combatidas. Inclusive, ao final da nossa fala aqui, estaremos levantando algumas questões
que nós acreditamos ser importante. Mas daí, combater o agronegócio como um todo é prestar um desserviço. O nosso agronegócio é algo fantástico. Ele é o maior produtor, nós temos o maior orgulho dele ser o maior produtor e o maior exportador em várias cadeias importantes. Por exemplo, no suco de laranja, carne bovina e de frango, na soja, no café, na celulose, no açúcar. Então nós temos ele aí colocado em primeiro lugar ou na produção, na exportação de várias dessas cadeias importantes. Ele é o segundo lugar, por exemplo, no algodão. É o terceiro no óleo de soja e milho. Ele é o quarto quando se trata de carne suína. Então ele nas principais cadeias das commodities agrícolas, ele está nos primeiros lugares. E nós acreditamos que a ideia, a tendência é só evoluir. Aliás, é o que ele tem feito. Para se ter uma noção, por volta de 1980, a nossa produção de grãos era por volta de 50 milhões de toneladas. Agora, em 2023, nós batemos 310 milhões de toneladas de grãos. Ou seja, multiplicamos em 6 vezes a nossa produção nesse período. Nós tínhamos aí que a gente exportava, por volta do ano 2000, 20 bilhões de dólares. Agora, por volta de 2023, nós já chegamos aí próximo a 160 bilhões. Então, o fato é o seguinte, o agro ele participa com 30% do nosso PIB. Ele participa com mais de 50% no superávit da nossa balança comercial. Ele participa com 27% no emprego, quer dizer, da nossa população economicamente ativa, a PEA, emprega quase 30%. E além de tudo esses requisitos, ele, além de ser extremamente importante do ponto de vista econômico, ele é importante do ponto de vista social, inclusive para a manutenção dos preços, para que não exploda a inflação, para que haja segurança alimentar, inclusive no mundo. Então nós só temos que entender o agro do ponto de vista positivo por essas questões. E nós acreditamos que o potencial, a sua potencialidade e as perspectivas, a tendência é dele aumentar muito mais. Nós temos aí que a demanda, aliás, de grãos no mundo tem crescido em torno de 35 a 40 milhões de toneladas ano. E boa parte disso, com certeza, vai ter que ser atendida pelo nosso país. Nós temos que as carnes, a demanda também é crescente da mesma forma, principalmente nos países da África e da Ásia. Vários países, inclusive o Brasil, está cada vez mais buscando fazer mistura, tanto na gasolina quanto no diesel, de álcool vindo da cana ou do milho, assim como também biodiesel, através de óleo, soja e outros. Então nós temos aí outro universo de potencialidade para ser explorado. Então eu acho que tudo isso aí tem que nos encher de orgulho e dizer o seguinte, o agro é aquele capaz de nos levar de fato ao primeiro mundo, é o nosso passaporte. Agora, é óbvio, tem coisas que precisam de ser corrigidas. Nós precisamos de trabalhar, por exemplo, a inclusão de um número maior de pequenos e médios produtores. Nós temos uma concentração muito grande, 8% das propriedades ou das empresas rurais detêm 85% do valor bruto da produção. Então é preciso que mais propriedades possam participar disso. Nós temos que 1/3 do valor bruto da produção está praticamente concentrado aí nos municípios, principalmente da região centro-oeste. Quando eu estou falando de valor bruto da produção, eu estou me referindo muito mais a grãos. Então, você tem aí que os 100 maiores municípios do agro, que estão muito concentrados naquela região, eles ficam aí com 1/3 do valor bruto da produção. Então, mais municípios, mais propriedades, é preciso sim fazer parte desse processo. Nós temos, por exemplo, um problema sério nosso com relação ao agro, que é a dependência extremamente grande que nós temos dos fertilizantes e que precisamos de cada vez ir substituindo isso por bioinsumos e procurando também explorar nossas jazidas e não ficar com essa dependência tão grande que nós temos. Nós temos como também grande desafio a gente buscar cada vez abrir mais mercados, embora os nossos mercados hoje estão bem diversificados, mas é preciso de abrir cada vez mais para evitar passar, por exemplo, por boicote, tarifas, etc. De algum país a gente ficar aí com a nossa produção do ar. Manter sempre o preço dos produtos no patamar ou até reduzir para que a gente possa manter a nossa segurança alimentar. Então são questões que não restam dúvida, que precisam ser melhoradas, mas o que não quer dizer com isso que o nosso agro precisa de ser atacado e você trabalhar com essa ideia de que nós temos hoje das agriculturas mais sustentáveis do mundo, uma lei florestal extremamente rigorosa, então nós precisamos de trabalhar e apoiar isso. Então nós queremos terminar aqui dizendo que nós precisamos de buscar as oportunidades dos negócios para mais pessoas, mais organizações, mais comunidades e, consequentemente, mais municípios, mas acreditamos que o Brasil pode e deve ser o líder mundial de produção sustentável e, para isso, nós precisamos de que tenhamos principalmente esse tripé que está aí, que é
agronegócio, agroorganizações e agroecologia, trabalhando alinhado, trabalhando em harmonia, trabalhando para que a gente possa conseguir isso. Pedir a quem chegou até o final pudesse aí se inscrever no nosso canal, se achar que o que a gente está falando, e vamos fazer algumas colocações em relação também à agroecologia, depois à agroorganizações, se faz sentido, deixe o seu like e quem sabe até possa também estar compartilhando esse vídeo. Nosso muito obrigado e vamos em frente.